E em uma venda, quanto mais você permite com que a pessoa fale, mais engajado ela fica na ligação. Quanto mais você fala, menos engajado aquela pessoa está na ligação. Então é por isso que você tem que fazer com que essa pessoa fale mais. Bom, qual que é o assunto de hoje? Hoje eu quero falar o porquê que você não atinge a sua captação. O que acontece de fato que você não vem conseguindo atingir a sua captação? Bom, eu sei que é difícil bater a captação, eu sei, é muito difícil, mas primeira pergunta que eu quero te dizer, você está genuinamente preocupado em vender o seu serviço? Se você respondeu que sim, que você está preocupado, é por isso que você hoje não consegue captar a quantidade de clientes necessários. Pô, como assim? Vou te explicar. Você está muito preocupado em vender o seu serviço e pouco preocupado em entender o real problema do seu cliente. E é aí que mora o seu problema. Se você está totalmente voltado para querer explicar como que você trabalha, o que você faz, quais são os seus big numbers, como que é o tamanho do seu escritório, da sua corretora, do seu banco, e não importa onde você trabalha, se você estiver extremamente preocupado em explicar os seus big numbers, os seus atingidos, os seus objetivos, quantos clientes você atende, quais são os produtos que você tem, tudo isso é justamente isso que o cliente não quer escutar. O cliente ele quer escutar de você como que você pode ajudar no problema específico dele. Quando você entende qual é o real problema do seu cliente, você consegue entender qual é a solução que você consegue trazer para ele. Por exemplo, vamos supor que você é um cara ou uma mulher totalmente focado ou focada em atender pessoas para a independência financeira delas, para fazer com que elas atinjam a independência financeira delas, tá? Beleza, você tem esse objetivo. Daí você conversa com uma pessoa que ela é empresária e que ela já atingiu a sua independência financeira. Quando você ligar e você já sair falando, olha, o meu objetivo é fazer com que você atinja a sua independência financeira, eu sou uma pessoa focada nisso, já fiz mais de 300 pessoas alcançarem a sua independência financeira e por isso que eu tô te ligando. E aí, pô, obviamente, de primeira a pessoa vai falar para você, obrigado, porque eu já atingi minha independência financeira. Eu sei, são poucas pessoas que atingiram a independência financeira no Brasil, e se você usa um discurso desse, muito provavelmente você vai conseguir falar com várias pessoas. Só estou dando um exemplo. Mas esse exemplo cabe justamente porque você sai falando todos os seus big numbers, todas as coisas que você faz ou já deixou de fazer, e quando chega no momento de você realmente entender o problema do seu cliente, você não entendeu, você simplesmente não perguntou para ele. Então, por isso, a primeira coisa que você tem que se preocupar não é em vender o seu serviço, não é em falar sobre os produtos que você tem na sua corretora, no seu banco, independente no escritório, as soluções que você tem, se você tem áreas de renda variável, de renda fixa ou deixa de ter, não importa agora. O início, o problema maior é que você não atinge a sua captação porque você não vem se dedicando realmente a entender e ajudar as pessoas, em ajudar o cliente que você está falando. E acaba que cria uma ansiedade muito grande em querer ajudar, em querer vender ou em querer atingir a sua captação, né? Porque, pô, eu sei que do outro lado tá aí o seu líder ou tem outras pessoas no escritório falando, bora, precisa captar, tem que captar. Só que se você não realmente entender o problema do seu cliente, você nunca vai conseguir captar o quanto você quer captar de fato. Quando você começa a entender como você ajuda as pessoas, vai fazer muito mais sentido no final do dia quando você conseguir captar as pessoas, conseguir falar com a pessoa e realmente ajudá-las. Quando você entender o real problema. Então, por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é dica aqui vamos começar com dica então. Primeira dica que eu te dou ou tarefa para você fazer aí, tarefa de casa é pegar um papel e anotar como você ajuda os principais problemas das pessoas? Como você soluciona os principais problemas das pessoas? Coloca aí, problema de independência financeira. Qual é a sua metodologia para fazer com que as pessoas atinjam a independência financeira? Qual é a sua metodologia para fazer com que melhore o caixa das empresas? Sei lá, o cliente que você quer atender, o público-alvo que você quer atender, a persona que você quer atender. Já escreve aí num papel quais são os problemas que essas pessoas possivelmente têm e as soluções que você possivelmente tem para esses problemas. E quando você for começar a prospectar alguém, você tem que já começar a perguntar, não sair falando, sair afirmando um monte de coisa. Você tem que vir perguntando. Quanto mais você pergunta, mais você entende o real problema das pessoas. E é assim que você consegue vender. Já ouviu falar de venda consultiva? É isso.
É quando você consulta a pessoa primeiro para depois você vender alguma coisa. Caso você faça o caminho contrário, quando você começa a afirmar, vai dar ruim. Você pode até acertar, tá? Mas você está dando um tiro no escuro, tá? Trabalhar no comercial é ter técnica e interesse genuíno no problema e na fala do seu cliente. As pessoas que estão lá do outro lado da linha, elas estão interessadas em falar, não em ouvir. Quanto mais você faz a pessoa falar, melhor. Por quê? Em uma venda, né, toda venda ela tem que ter uma técnica. E em uma venda, quanto mais você permite com que a pessoa fale, mais engajado ela fica na ligação. Quanto mais você fala, menos engajado aquela pessoa está na ligação. Então é por isso que você tem que fazer com que essa pessoa fale mais. Tem um estudo que diz que o nosso cérebro ele libera dopamina. E a dopamina ela é responsável, é um hormônio responsável do que a gente vicia, né? Do que nos faz viciar, nos faz se sentir viciado por alguma coisa. Então, quando a gente come, por exemplo, coisas doces, o açúcar, quando a gente usa droga, por exemplo, se a gente usar maconha, cocaína ou qualquer outro tipo de álcool, enfim, qualquer um tipo enfim, de drogas, faz com que a gente vicie. Quando a gente faz sexo, por exemplo, também faz com que a gente vicie. Tudo libera dopamina. E um outro ponto que também nos libera dopamina é a fala. Quanto mais a gente fala sobre nossas experiências, sobre nós, libera dopamina e isso faz com que o cliente vicie na ligação. Então, a partir de agora, é como se você fosse um traficante de dopamina. Pensa assim, imagina que você é um traficante de dopamina, tá? Você está liberando dopamina para as pessoas e que você tem que dar um pouquinho de dopamina para cada pessoa que você for falar. Só que você não vai conseguir dar açúcar para essa pessoa, você também não vai conseguir fazer sexo com essa pessoa no telefone, obviamente, você não vai fazer a pessoa usar droga no telefone, então como que você faz para liberar a dopamina? Você vai fazer com que ela fale mais, ou seja, você vai fazer perguntas para essa pessoa, você vai perguntar de forma aberta, de uma forma que seja mais investigativa. Quanto mais você faz a pessoa falar, mais ela vicia no que você tá propondo para ela falar e mais ela vai engajar na ligação, mais você ouve ela e melhor você consegue entender aonde se encaixa a sua solução na vida dela. Eu costumo dizer que os clientes que vêm por taxa, eles vão embora por taxa. Ou seja, se você fala para um cliente, olha, aqui tem uma taxa melhor do que no banco, ele até pode vir, mas quando tiver uma taxa melhor no banco, e vai ter, ele também vai embora. E eu costumo dizer também que cliente que vem por uma história, ele fica para ver o final. É por isso que você tem que ouvir a história dele, se encaixar na história dele e fazer com que o final seja uma sucessão patrimonial, por exemplo. Então, cliente que vem por taxa, vai embora por taxa. Cliente que vem por uma história, ele fica para ver o final. Mega importante que você entenda isso que eu acabei de dizer agora para você. Você precisa ter interesse genuíno no seu cliente. Quanto mais interesse você tem nele, melhor. Beleza? Parece loucura, mas quanto mais o cliente fala, mais você entende qual é o real problema e assim você pode apresentar uma solução realmente adequada. É por isso que em qualquer formato de prospecção, seja num evento, seja telefone, pessoalmente, não importa, você precisa criar conexão. Você precisa se conectar ao cliente, à história dele. Criar uma conexão é a chave para que você consiga vender o seu serviço. Por isso, você precisa criar interesse genuíno em ouvir os seus potenciais clientes. Quanto mais você escuta o seu cliente, mais você consegue entender o problema dele e mais você consegue encaixar a sua solução. Esquece falar um pouco de big numbers, esquece falar um pouco das coisas grandes do seu escritório, de qual corretora. Você não precisa criar autoridade ainda. Você precisa ouvi-lo e depois que você ouvir, você começa a demonstrar autoridade porque você tem conhecimento para propor alguma mudança. Num cliente, por exemplo, que ele é alta renda, que ele é private, e aí você entende que um cliente que é alta renda, que é private e não investe no exterior, eu posso ajudá-lo a investir no exterior. E aí você mostra para ele como que é feito o investimento no exterior. Beleza? Nas vendas modernas, não é só falar de produtos maravilhosos que você tem à sua disposição, muito menos do serviço que seu escritório possui. Vender é ouvir e se interessar.
O problema é que a maioria dos profissionais hoje, dos assessores, são interesseiros e esquecem de ser interessantes. Por isso é que eu digo para você, antes de você ser interesseiro, você precisa ser interessante, ou seja, ouvir e trazer soluções. É assim que se faz network, quando você entende aonde você pode trazer uma solução. Ou seja, não seja interesseiro, seja interessante.